Vamos para a abertura do mercado, de olho que nesta terça-feira temos aí a produção e as vendas da Vale no terceiro trimestre. Isso é uma prévia de CSN Mineração. Quando a gente olha para o que estão falando de Vale, o BSBB diz que a Vale vai entregar 4,6 bilhões de dólares de dividendos nos próximos 12 meses. Se a Vale aumentar os dividendos devido ao que eles estão dizendo aqui, que é por causa do minério de ferro, acredito eu que a CSN Mineração vai entregar porque o minério está subindo, ela está vendendo mais para a China. E para a gente entender isso melhor, pessoal, olha esta matéria que eu acabei de encontrar que saiu aqui fresquinha. Por categoria de produto, a exportação global de automóveis da China continuou a crescer mais rapidamente. Então, vamos fazer um entendimento desta matéria, que é muito positivo para nossas ações de CSN Mineração, porque a gente envia quase 100%, 80%, 85% de tudo que a gente produz para a China, tá? Então, o vídeo de hoje a gente vai fazer a abertura, olhar para tudo que está acontecendo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, que assim você ajuda o canal a crescer, tá bom? Aqui temos a ação da Vale. A Vale está em um bom ponto, se a gente for para olhar as ações de Vale dolarizada, negociando em um momento aí de indefinição aqui do mercado, e com isso, possivelmente, a gente pode ver que a Vale volte ali pelo menos para 16 dólares aí a sua ação, tentando uma força aí para voltar. No gráfico semanal. Entender isso vai fazer a gente ganhar mais dinheiro. Eu tô com uma carteira de dividendos aqui pela Quant Fury e também de swing trade em dólar, tá? Ela não tem taxas, eu comprei ações do Itaú, Bradesco, da Apple, também do Santander, e aí eu tenho aqui as minhas posições, ETF que paga dividendos mensais e um pouquinho de American Airlines ali, esperando o fechamento de gap. Caso você queira se inscrever na plataforma, link na descrição, você pode ganhar de 3 a 250 dólares. E aí, caso você não queira negociar ações, temos aqui a conta remunerada da Quant Fury, que rende todos os dias um valor aí de 6% ao ano, tá? Então, só confirmando aqui com vocês, ó, 6% ao ano, e ela acredita todos os dias no final da noite os nossos juros em dólar, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos para cima. Então, olhando para a CSN Mineração, a gente vê uma empresa aqui redondinha, com uma política de dividendos atraente, de 80% a 100% do payout, entregou 91 centavos de provento nos últimos 12 meses, acredito que vem até dezembro um novo pagamento de dividendos, a gente precisa ficar atento aí com a CSN Mineração, porque o terceiro trimestre pode nos dizer muito sobre o futuro da empresa, tá? Que vem produzindo e vendendo mais minério de ferro para a China. Ali, olhando para a CSN Mineração, a gente tem que olhar também para o gráfico do minério de ferro, que nesse momento está 116 dólares, e quando a gente olha para a abertura na China, a gente tem um crescimento da sua cotação de 1%. Então, hoje, na abertura aqui do mercado, pode ser que as ações de Vale, também CSN Mineração, entre outras, que também tem extração de minério de ferro como Gerdau, a gente olhe para um crescimento da cotação no início do pregão. Então, está subindo cerca de 1% na China nesse exato momento, por causa aí das notícias. E o que aconteceu na China? O Banco Central da China intensificou aqui o apoio à liquidez ao sistema bancário ao renovar empréstimos de médio prazo aqui na segunda-feira. Mas manteve taxa de juros inalterada como esperado. Então, o que ele está fazendo? Ele está aqui, ó, aumentando aí o apoio e também incentivando a economia aí chinesa. Só de não aumentar os juros e deixar a taxa inalterada já ajuda um pouco. Agora, olhando para o nosso calendário econômico e olhando para a China aqui, a gente tem alguns dados nessa semana que pode fazer preço. O próprio PIB, aqui o crescimento da China aqui no trimestral, a gente vê que isso faz um peso muito forte quando tem 3 estrelas aqui, tá? E isso refere-se para nossas ações, porque se a China não crescer, aqui a gente vai ver nossas ações sofrendo um pouquinho, tá bom? Então, olhando para as boas informações que vêm para a CSN Mineração, a gente olha, pessoal, isso aqui, ó, por categoria de produto,
a exportação global de automóveis da China continuou a crescer mais rapidamente, com aumento unitário de 64% em relação ao ano anterior nos primeiros 3 trimestres de 2023. Isso é mais lento do que o ritmo de 69% para o ano registrado aqui em agosto. Então a gente vê isso, esse crescimento aí dessa exportação bom para minério de ferro, porque a gente faz automóveis com minério de ferro, né? Então a gente precisa fazer a transformação. A exportação de navio e barcos também teve ali uma aceleração a partir de agosto numa base unitária, para um aumento de 16% no terceiro trimestre. Isso reforça as nossas ações de Vale e CSN Mineração também, tá? Então é importante a gente entender isso. Nesse momento, com o minério a 1% de alta, a gente vê ele sendo negociado a 118, aí praticamente 118 dólares a tonelada. Isso é muito importante para a gente manter uma boa política de dividendos e uns bons dividendos para os investidores. Agora a dúvida que não quer calar, né? Depois de saber tudo isso, depois de olhar para a abertura da China, olhar para a CSN Mineração, será que está no bom ponto para a gente iniciar o nosso aporte aqui? No gráfico de 6 meses, a gente tem uma queda de 4,90, praticamente a 4,5, e depois aí uma alta de 20% a 4,83. Meus pontos, pessoal, ainda continuam os mesmos, né? 4,40, R$4, olhando o valuation, olhando aí para quanto ela pode entregar. Caso as projeções mudem, aí a gente precisa ficar ligado com isso, tá bom? O resultado dela será ali no dia 13 de novembro do terceiro trimestre. A gente precisa ficar de olho para ver se não vai ter ali nenhum dividendo, nada que ela anuncie aí para a gente, tá? Então, estou sempre de olho aqui nas ações CSN Mineração, tá bom? Vale a pena investir em CSN Mineração com esses indicadores? A gente vê um PL de 11 anos, um preço sobre lucro, a gente vê que a oportunidade estava ali em 2021, um PL muito baixo, de 5 anos aí praticamente, um valor patrimonial pelo preço, a gente 2,53, então abaixo de 2021, a gente vê as suas a margem líquida de 15% e o seu retorno sobre o patrimônio líquido de 22%, indicando que é uma empresa ali na média. E o que faz a diferença dela, na minha visão, é a política de dividendos de 80% a 100% que o controlador quer, tá? Então é muito interessante a gente sempre falar sobre isso. E agora falando um pouquinho das ações de Vale. A Vale nesse momento está sendo negociada a R$ 66,59, uma queda de 1% aí no pregão da sexta-feira. A gente vê uma queda nos últimos anos de 93, caindo cerca de 34%, depois voltou a subir. É interessante olhar para as ações de Vale, para os dividendos dela e o que o mercado está dizendo. O mercado está dizendo que a Vale deve pagar um dividendo atrativo de quase 5 bilhões de dólares para os próximos 12 meses, diz o UBS. A expectativa dos analistas é de que Vale deve elevar o seu nível aqui de pagamento de dividendos nos próximos meses, com o dividend yield passando de 6% para 8%. A UBS disse que os dividendos de Vale devem se tornar mais atrativos conforme o otimismo com o cenário de commodities. O principal impulsionador da Vale é o preço do minério de ferro, que agora estamos aqui, esperamos que ele se mantenha na faixa de negociação de 100 a 130 por tonelada próximos meses. Será que é possível manter aí 100 a 130? As empresas estavam falando que ficaria entre 100 a 110. O minério, ele não respeitou o que as empresas falou e criou ali uma área de suporte a 113 dólares. Interessante voltar a subir e depois bater aqui para a gente falar que é um suporte mesmo, tá? Então, o que o BS disse aqui é positivo para os dividendos, sim, da Vale, e a gente deve ficar de olho nisso aqui para as ações de Vale, quem tem na carteira, tá? Então, me deixa aqui nos comentários, você está investindo em CSN Mineração, você está investindo em Vale? Então, a gente precisa entender aqui a diferença de uma para outra, né? Aqui a Vale, ela tem mais produtos, porém ainda o minério de ferro é ainda 80% de toda a sua geração de caixa. E isso a gente vai ver se houve melhoras ou não neste comunicado que ela vai trazer no fechamento da terça-feira. Então, possivelmente na na quarta-feira de manhã, já às 7 horas da manhã eu já trago aqui um comunicado aqui com as explicações para você se esse resultado de produção e vendas foi bom tanto para a Vale quanto para a CSN Mineração, que é uma prévia de uma
para a outra, tá bom? Então, olhando os indicadores nesse momento de Vale, será que está valendo a pena colocar Vale na carteira? A gente olha um PL mais baixo do que CSN Mineração, de 5 anos aí. Então, quando a gente coloca na média, nos últimos anos, ó, 3,30, 4,43, 5,31. Então, podemos ver que a mesma coisa CSN Mineração, em 2021 ficou baixo, agora voltou a aumentar, mas só que a Vale parece que está em um ponto melhor aí quando a gente olha pelo índice preço sobre lucro. O preço por valor patrimonial, a gente vê 1,62, a média ali de 1,53, com um pico ali de 2,49 no ciclo do minério de ferro ali em 2021. Suas margens aí tem praticamente o dobro de margem líquida aí do que CSN Mineração, praticamente, um ROI de 30%, indicadores muito bons aqui para as ações de Vale. Então me diz aí nos comentários qual dessas ações você está investindo. Olhando o mapa de calor dos dividendos, podemos ver que é possível que ela entregue em março de 2024 o próximo dividendo. O dividendo de Vale possivelmente aconteça ali em março de 2024, tá bom? Então olhar para tudo isso, entender se está valendo a pena e os dividendos faz todo sentido neste momento na Bolsa de Valores. Para quem gosta aí de fazer trading, eu estou comprando também alguns ativos, como eu mostrei aqui para vocês, comprando aqui Itaú, Bradesco, ações do Santander aqui, estou perdendo $48, mas vai me pagar dividendos dolarizados, e eu vou botar ele para trabalhar de novo aqui nas ações, até o dia que voltar. E se não voltar, eu vou ficar recebendo dividendos dolarizados aqui com o Santander. Quando a gente olha para as ações de Vale, para quem gosta mesmo de projetar e olhar o ciclo, ó, quando a gente coloca aqui no semanal, vamos colocar no diário para a gente entender se está valendo a pena uma posiçãozinha. Vamos esperar atualizar. A gente olha aqui, ó. No diário, pessoal, ó, a gente está fechando o gap, né? Então, ó, subimos, caímos, deixou um gap. E agora ela fecha esse gap aqui. Então, isso nos mostra que fechou o gap. Então, momento de decisão agora com esse trimestre, tá? Se esse trimestre vir ruim para as ações, eu não acredito que venha ruim, a gente vai voltar a descer aqui. Se caso venha bom, a gente sobe, tá? Então, a minha opinião aí para Vale é essa, olhando também seus indicadores. E agora projetando, colocando uma linha de tendência, quando a gente coloca uma linha de tendência aqui nas ações de Vale, ó, a gente vê que aqui respeitou essa, e aí a gente coloca uma aqui embaixo, ó. Então, possivelmente a gente busca aí 11,93 nessa próxima queda para voltar a subir para $13 aí a ação de Vale em dólar, tá? Então, eu estou olhando para tudo isso, todo o cenário neste momento e buscando a melhor oportunidade para investir. Meus agradecimentos a todos. Se tiver alguma dúvida, tanto de uma ação quanto da outra, me deixa aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima.